A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical hoje. Nossa lição de hoje, lição de número 6, tem como título Moisés, um grande libertador. Nós vamos fazer um minuto de oração, agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui, falando um pouquinho da palavra do Senhor. Feche teu olhinho e ore comigo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvo, Senhor, pela vida de cada criança que está do outro lado da tela, Senhor, ouvindo esta aula, Pai. Dá, Senhor, sabedoria dos céus. Guarda, Senhor, cada criança, cada família representada por uma criança da classe Estrela da Manhã. Cobre com teu sangue, dando vitória em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então vamos lá para a nossa lição de hoje. Lição de número 6 tem por título Moisés, o grande libertador. Nós vemos que Moisés foi o grande libertador do povo do Egito, né? E o nosso memorizando se encontra em João capítulo 8, versículo 36, que diz assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Esse é o nosso memorizando de hoje. Nossa leitura bíblica está em Êxodo, no capítulo 2, o 3, e também no capítulo 12, versículo 29 até o 41. Tá? Nós vamos falar um pouquinho da história de Moisés, da vida de Moisés. Vamos aprender com a Bíblia, a palavra de Deus, sobre Moisés. Moisés, que foi um homem usado por Deus para libertar o povo de Israel lá do Egito. Vocês lembram do nascimento de Moisés? Lembra, crianças? Quando José e sua família foram todos morar no Egito. Ali eles foram se multiplicando, até que um outro rei veio reinar naquele lugar. E esse rei se chamava Faraó. E esse Faraó não conhecia a história de José, não conhecia os feitos de José. E então ele ficou com medo do povo de Israel, porque o povo estava se multiplicando, tinham muitos homens, mulheres, crianças, muito gado, muito de tudo eles tinham, tudo Deus prosperava na vida deles. E Faraó, com medo, ele pediu então que matassem todas as crianças. Falou assim que não, para que eles não venham se levantar contra mim, contra o povo do Egito, então vamos acabar com os meninos que nascerem. E ele mandou os guardas então de casa em casa matar as crianças que tivessem menos de 2 anos de idade. E isso os guardas faziam, porque tinham recebido ordens do rei Faraó. E por sua vez, Joquebed e sua família esconderam então um nenenzinho chamado Moisés por 3 meses. Ali, quando ele completou 3 meses, sua mãe viu que não podia mais esconder, porque agora ele já estava chorando mais alto, né? Daqui uns dias ele já ia gatinhar, já queria sair para fora. E alguém ia ver aquela criança e ia querer matar. Então, o que ela fez? Ela fez um cestinho de vime, colocou o menino lá dentro e soltou esse cestinho como se fosse um barquinho às margens do rio. E logo adiante, nas margens do rio, uma princesa todos os dias, estava calor, ela ia se banhar no rio. Ali podemos dizer assim, era a piscina da princesa. E ela ia todos os dias se banhar e se refrescar nas águas do rio. E quando ela viu aquele cestinho, ela chamou suas servas e falou: busque para mim, vamos ver o que há lá dentro. E aí, quando ela abriu aquele cestinho, ela viu o menino Moisés dentro daquele cestinho. Miriam, a irmã de Moisés, que tinha seguido na beira do rio aquele cestinho, chegou até ela e falou: princesa, você quer que eu vá buscar uma
ama de leite para amamentar esse bebê? E ela falou, pode ir buscar. Então, Miriam correu para sua casa e falou, mamãe, Deus fez uma grande obra. Eu vim te buscar para você ir amamentar o bebê do cestinho que a princesa pegou para ela. E foi assim que então Moisés cresceu com sua mãe, cuidando dele, ensinando ele. E eu imagino assim que lá pelos 4, 5 aninhos, Joquebede, a mãe de Moisés, pegou Moisés pela mãozinha, levou até o palácio e entregou para a princesa, dizendo, aqui está o menino que eu amamentei para a senhora. Tá? Entregou Moisés ali. Moisés cresceu, se tornou um homem adulto, né? E ele viu o sofrimento do povo dele, do povo de Israel, nas terras do Egito. Eles trabalhavam como escravos, eles eram açoitados para trabalhar. E um dia ele então se indignou ao ver aqueles homens batendo. E por ele ter se indignado, ele tirou a vida de um daqueles soldados que maltratava o povo do Egito. O povo de... Ele se sentiu mal em ver os seus irmãos, o seu povo, o povo de Israel ser maltratado por aqueles homens do Egito. E então ele tirou a vida daquele homem. E a Bíblia diz que quando o faraó ficou sabendo deste acontecido, Moisés teve que fugir do palácio e foi para uma outra terra. E ali nesse lugar ele se casou com a filha de Jetro, seu sogro. E ali ele cuidava das ovelhas do seu sogro. E um certo dia, ele cuidando das ovelhas do seu sogro, então ele viu que tinha uma chama de fogo numa árvore. E aquela chama de fogo não consumia a árvore. Então ele foi se achegando pertinho e aquela sarça ardia em fogo e não se queimava. E ele ouviu uma voz que dizia: eu sou quem sou, o Deus dos teus antepassados. Tenho visto como o meu povo está sendo maltratado e sei do seu sofrimento. Eu o enviarei a Faraó para que liberte a Israel e o leve para uma terra boa e rica. Essas foram as palavras que o Senhor Deus falou com Moisés. Agora então Moisés deixa ali seu sogro e volta para a terra do Egito. E ao chegar lá na terra do Egito, ele foi conversar primeiro com os anciões, primeiro com o povo de Israel. E falou assim, o Deus de nosso pai Abraão, de nosso pai Isaque, de nosso pai Jacó, falou comigo numa sarça ardente em fogo e me enviou para aqui libertar a todos vocês das mãos de Faraó e do povo do Egito. Então agora Moisés foi até Faraó e falou assim: o meu Deus pediu que eu levasse todo o meu povo, o povo de Israel, para ir adorar a Deus numa terra boa e rica que ele vai dar ao seu povo. Mas Faraó endureceu o seu coração e falou: não, daqui o povo não vai sair. Então pega os homens e vai lá, adora a Deus e volte para trabalhar. Vocês são meus escravos. Mas não era isso que Deus queria para o seu povo. Deus queria libertar por completo o seu povo. Então Moisés falou: não,
O meu Deus quer que vai todo mundo, que vai todas as pessoas, os homens, as mulheres, as crianças, até os animais que pertencem ao povo de Israel, tem que ir junto para adorar ao Senhor nosso Deus. E Faraó se indignou muito, endureceu o seu coração e não deixou. Então Deus enviou muitas pragas na terra do Egito. A água virou sangue. Houve uma manifestação de rãs. Houve uma manifestação de piolhos. Outra de moscas. Até a morte dos animais. Tumores, chuva de pedras, de gafanhotos, escuridão e, por último, a morte dos primogênitos de cada família do Egito. Então agora Faraó chamou Moisés e falou assim, morreu o meu primogênito, pega todo este povo e vai adorar o teu Deus. E foi assim que o povo de Israel saiu da terra do Egito. Crianças, lembra do nosso memorizando, nosso versículo-chave? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Esse está na minha Bíblia. Na nossa lição está diferente um pouquinho, mas é a mesma palavra. Na nossa lição está assim, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Quem é o Filho? Isso, crianças. Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio morrer numa cruz para libertar a minha vida e a tua vida. Para que nós tenhamos a vida eterna, precisamos somente obedecer a Deus e seguir as instruções da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida, para que nós possamos chegar na vida eterna e encontrar com o Senhor Jesus. Lá nós vamos encontrar Abraão, Isaac, Jacó, vamos encontrar Moisés, todos os que serviram a Deus e foram fiéis até o fim. Nós vamos encontrar, mas precisamos somente, crianças, obedecer, respeitar e servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Moisés não temeu Faraó quando ele tirou a vida daquele homem para salvar o seu amigo, o seu irmão, não, quem sabe não de sangue, mas o seu irmão de fé, o povo de Israel. Nós não temos que temer a nada, porque o nosso Senhor Jesus deu a vida e derramou o seu sangue por cada um de nós. Crianças, o povo de Israel saiu, levou consigo homens, mulheres e crianças e até mesmo os animais. E foram ali adorar a Deus, numa terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Essa é a nossa história de hoje. Vamos ficar firme com Jesus, adorar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Vamos ter dias ruins, como o povo de Israel teve dias ruins, mas vamos estar firme com o Senhor Jesus, porque só Ele é o nosso libertador. Só Ele que nos produz a segurança em nossos corações, a esperança da nossa vida eterna. Vamos ficar firme. Os dias são maus, mas o Senhor Jesus venceu e nós vamos vencer também. E de fato, como diz João capítulo 8, versículo 36, de fato nós vamos verdadeiramente ser livres, porque temos Jesus Cristo em nossos corações. Amém, crianças? Essa é a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até domingo que vem, se Deus permitir.
Vamos orar agradecendo? Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais essa aula. Venha abençoar cada criança que vai ouvir essa aula, papai querido. Dá a ela a sabedoria dos céus, Senhor, para guardar a tua palavra no seu coração. Venha nos dar da tua graça, dá-nos um domingo abençoado, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus.